A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, é um privilégio estar aqui mais uma vez, sendo portador da palavra do Senhor nessa manhã, né? E como já foi falado aqui, né, já foi inclusive colocado em oração, né, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações de uma forma especial nessa manhã, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3, verso 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, quando nós olhamos esse texto, nós pensamos logo na figura de uma pessoa correndo num estádio, né? Nós pensamos numa maratona, nós pensamos na Olimpíada, né? Mas quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, essa palavra, né, ela trazia ali uma ferida na alma de Paulo. Você já teve isso? Uma palavra que te causa uma ferida emocional? Uma palavra que toda vez que você pronuncia essa palavra, você se lembra de algo que te machuca muito, que te magoa? Era isso que acontecia com Paulo, né? Você às vezes pode usar uma determinada palavra 1000 vezes sem perceber, né, a cicatriz que às vezes ela esconde para alguma pessoa. E Filipenses 3,14 é um versículo que quando a gente olha assim, a gente, como eu disse, a gente pensa, é um versículo de camiseta de maratona, né? De alguém que está correndo. Parece um cartaz de motivação, né? De tantas palestras motivacionais que a gente às vezes participa. Parece que o palestrante está falando ali de motivação, né? Parece um quadro desses quadros bonitos que você coloca na sua sala de estar com frases emocionais. Mas prossigo para o alvo. Quando a gente olha, esse texto soa bonito, né? Soa desportivo, soa como algo inofensivo, mas para Paulo não era inofensivo, né? Essa palavra escondia algo que marcou a alma de Paulo como um ferro quente. Quando você marca alguém com uma marca que é para o resto da vida. É uma palavra que, se você analisar o texto 8 versículos antes, ele usa para confessar o pior capítulo da sua vida, da sua biografia. E é essa palavra, é uma palavra que traz vergonha para ele, que esconde, né, que ele escolhe ali para poder descrever a sua fé. Esse não é um versículo sobre perseverança. É um versículo de Deus onde ele faz com que a energia que existe dentro de você, a motivação que existe dentro de você, ela seja redirecionada para um alvo certo. Não é sobre reprimir alguma coisa, mas é sobre redirecionamento. Eu queria nesta manhã que quando a gente terminasse essa palavra nessa manhã, que cada um de nós possamos sair daqui sabendo responder essa pergunta que Paulo fez e que ele mesmo respondeu há cerca de 2000 anos. Para onde aponta o seu impulso? Para onde aponta o seu impulso? Para a gente entender um pouco o contexto desse texto, Paulo estava escrevendo aí aos Filipenses de dentro de uma prisão, né? Ele estava em Roma por volta de 61 antes de Cristo. E eu queria que você prestasse atenção nisso, né? Ele escreve, ele fala ali sobre prosseguir para o alvo, mas ele está algemado. Você já viu isso? Parou para pensar isso? Prosseguir para o alvo. Como que ele iria prosseguir para o alvo
algemado, preso dentro de uma cadeia, acorrentado, sem saber ao menos se ele iria sair vivo daquela prisão. E ele escreve então para Filipos, a primeira igreja que ele fundou em solo europeu, né? Filipos era uma colônia romana, a nordeste ali da Grécia, e era uma cidade que tinha orgulho, podemos dizer assim, da sua romanidade, né? Ali você tinha muitos veteranos do exército romano que se aposentaram e ficaram por ali, né? Uma cidade que respirava competição, jogos, né, lutas, tinha arenas, pista de corrida, então aquilo ali era o comum da cidade. E quando Paulo usa a imagem de estádio, ele está usando ali uma metáfora bonita, né? Mas não é uma metáfora para impressionar teólogos, né? É algo que diz bem mais profundo do que isso, né? Ele está falando ali a língua daquele povo que respirava ali todos os dias. Impressionante como, se você parar para pensar, Jesus usava essa mesma estratégia. Quando ele ia falar com pessoas simples, ele falava de agricultura, ele falava de coisas simples do dia a dia das pessoas. E Paulo não vivenciou durante o ministério terreno, né? Não esteve junto com Cristo durante o ministério terreno, mas foi alcançado por Cristo. E isso passa a fazer parte ali do seu ministério. Todas as vezes que ele escrevia para algum lugar, para alguma igreja, as metáforas, a forma como ele escrevia, você pode ter certeza que tem algo a ver com a história da cidade, com a história daquele povo. Mas voltando aí à imagem da corrida, Paulo faz uma coisa estranha, né? Antes ali, ele lista um currículo, ele apresenta um currículo para os filipenses. Olha, fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu quanto à lei. Cada item que ele enumera naquela lista ali parece uma medalha, né, colocada no peito, né? Algo que traz orgulho. Era uma medalha para qualquer judeu ali do primeiro século. E no topo da lista desse currículo, ele coloca ali como prova do maior zelo que ele tinha com a palavra de Deus, ele coloca a pior coisa que ele já fez na vida dele. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Se você reparar, no mundo que Paulo cresceu, ele cresceu caçando aquela seita chamada cristãos, né? Que havia nascido ali em Nazaré, né? E que para ele aquilo ali era honra, aquilo era zelo, aquilo era um currículo religioso de primeira linha. E exatamente aí que a virada acontece, né? Vem aí a palavra da vergonha. No grego original, Paulo usa em Filipenses 3,14, traduzido como prossigo, dioko, que significa perseguir, perseguir insistentemente, ir atrás, não parar, não descansar, é algo dinâmico, né? E aqui, igreja, a gente precisa parar e olhar com cuidado, porque essa palavra não foi colocada aqui de qualquer forma, não é uma palavra qualquer. Dioco descreve um movimento acelerado atrás de alguma coisa que foge. Imagina um caçador caçando algo. Imagine alguém com arco e flecha correndo atrás de uma caça. Ele não para, né? Ele vai, ele corre, ele persegue aquela caça até conseguir atingir o alvo. É isso, é essa ideia que esse verbo no grego traz. O caçador correndo atrás da presa. E era isso que Paulo fazia. Ele era um caçador, ele corria atrás da presa. Os cristãos eram uma presa para ele, da qual ele corria insistentemente, usando toda a sua força, usando toda a sua energia para poder alcançar.
É o soldado no encalço do inimigo. Sabe aquele texto quando Davi fala que ele perseguiu os inimigos e o alcançou, né? E os atravessei, é de oco, né? Então, no Novo Testamento nós temos muitas vezes repetidas, né? Essa palavra para descrever uma única coisa, perseguir pessoas. Então, esse verbo, ele passou a ter esse sentido de perseguição. E é o mesmo verbo usado na estrada de Damasco. Vocês se lembram da conversão de Saulo para Paulo? Lembra da cena? Viajando com cartas de autorização no bolso, disposto a arrastar homens, mulheres, crianças para a prisão, e de repente uma luz aparece e o derruba ao chão. E uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? No grego, a mesma palavra, diokes. Time diokes, por que me persegues? É o verbo das confissões mais duras que saíram da boca de Paulo. Em Gálatas, quando ele escreve ali aos Gálatas, a igreja de Gálatas, ele diz: perseguia a igreja de Deus e a devastava. Em 1 Coríntios, ele pega e fala: persegui a igreja de Deus, pelo que não sou digno de ser chamado apóstolo. E toda vez que Paulo precisava descrever o pior de si mesmo, a palavra que saía era dioco, perseguidor. É o verbo da culpa dele, é a marca que ele carregava, era uma cicatriz que ele carregava debaixo da roupa. E agora, meus irmãos, quando vocês olham para o texto de Filipenses 3,14, ele diz: persigo rumo ao alvo. Em algumas traduções está prossigo, em outras traduções está persigo ao alvo. A mesma palavra, dioco. O verbo da vergonha agora tinha mudado de alvo. O rosto que olhava para trás, agora estava olhando para frente. E agora ele estava olhando para uma outra coisa. Ele estava olhando para escopos, que é propósito, né? A marca no fim ali do estádio grego, né? Quando você tinha lá as corridas, quando tinha a marca da linha de chegada, a marca final, ela era chamada de escopos, né? Qual que era o propósito ali do corredor? Era cruzar aquela linha em primeiro lugar. E quando ele estava correndo, ele não olhava para a direita nem para a esquerda, ele não olhava para trás, ele só olhava para a linha de chegada, só olhava para os escopos, né? É a marca no fim ali da corrida. E ele não tirava os olhos daquela marca por nenhum minuto sequer, né? É dessa palavra em grego que vem a nossa palavra em português, escopo, né? Que também significa propósito. Qual que era o propósito? O meu propósito em estar correndo é cruzar aquela linha de chegada. Amém? E quando eu cruzo aquela linha de chegada, eu recebo o prêmio entregue pelo árbitro ao vencedor da prova. E a cena que ele está falando aqui, que ele está descrevendo, não é de alguém que está trotando, né, tranquilamente rumo à eternidade, né, mas de alguém que está se desfazendo. Ele fala em outros trechos das Escrituras que ele usa toda a sua energia para, de alguma forma, conseguir chegar até a reta final. É a cena de alguém caçando a linha de chegada com a mesma intensidade que ele caçava os cristãos. E quando você olha mais profundamente, você encontra um detalhe muito importante. Se você for pesquisar,
O grego oferecia outras palavras, como trechó, que significa correr. E ele usa esse verbo um pouco mais manso em outras cartas, quando ele fala da vida cristã como uma corrida. Mas ele poderia ter escolhido um verbo tranquilo como esse, um verbo mais domesticado, mais pacífico, mas não. Ele foi buscar de propósito a palavra mais desconfortável para ele no seu vocabulário, a palavra que trazia lembrança de coisas terríveis que ele havia feito, a lembrança da perseguição à igreja do Senhor. E ele foi buscar isso para poder descrever a sua melhor opção, que ele não resolveu ficar lá no passado, né? Que agora ele havia mudado o alvo dele. O alvo dele agora era outro. Isso não é literário, não é colocado de propósito, isso é uma confissão teológica. No capítulo 3, Diogo aparece 2 vezes, no versículo 6, apontando para trás, perseguidor da igreja. No versículo 14, apontando para frente, prossigo para o alvo, persigo o alvo. A mesma palavra, a mesma intensidade, mas direção invertida. Queridos, quando nós olhamos essa carta, nós podemos ver que há uma segunda camada ali de leitores que atravessa ali esse texto sem perceber o tempo verbal. Diogo está no presente contínuo. Não é eu persegui uma vez e pronto, é eu sigo prosseguindo. Agora eu escrevo uma carta da minha cela, mas eu continuo perseguindo. Eu sigo perseguindo. No versículo 12, Paulo nega 2 vezes seguidas já ter chegado. Ele não diz que ele chegou. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo não está falando de salvação, porque ele mesmo diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não está falando de condenação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de santificação. Ele está falando de prosseguir numa corrida de santificação. A vida do cristão é uma corrida diária. E você tem que usar toda a sua energia para se santificar, olhando para o alvo, olhando para a linha de chegada. O apóstolo mais usado por Deus na história da igreja primitiva, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, olha para a sua própria vida espiritual e diz: ainda não cheguei, ainda estou correndo, ainda estou perseguindo, ainda estou buscando essa santificação. Mas um dia eu cruzarei a linha de chegada e eu receberei o prêmio. Há um detalhe físico escondido no verso anterior, no verso 13. Avançando para as que diante de mim estão. Esqueço-me das coisas que para trás estão, e uma coisa eu faço, prossigo avançando para as que adiante de mim estão. Né? Isso traz a imagem de algo, de alguém esticando o seu corpo para frente. Você já viu corrida de maratona, de velocista? Já viu quando o cara está quase chegando na linha de chegada, né, ele olhando para frente assim, ele estica, né, a ponto de você colocar, às vezes, câmera, né, o VAR lá, e às vezes o cara ganha por uma cabeça, né? O nariz, porque ele se estica totalmente, né? A imagem do corpo lançado ali para frente, o tronco projetado além dos pés, né? A postura de um corredor no último metro da linha de chegada. Cada músculo se estica em direção àquela fita
a ser tocada. E é essa figura tensa que ele está usando aqui, né? De alguém que descreve uma vida espiritual madura. A vida espiritual madura é exatamente como se fosse essa metáfora. Será que você está se empenhando? Será que você está correndo com toda a sua energia? Será que você está se projetando para o alvo? Porque tem crente, irmãos, que corre, mas não corre muito, não, né? Vai deixando, acha que é maratona, né? Deixa os outros passar, é importante eu chegar, né? Mas ele está falando que a gente não deve levar a vida assim, não, né? Se você for olhar a maratona, tem muitos corredores aqui, pastor Elvis gosta de correr, né? Sempre é o último? Ah, bom. Mas ele sabe para onde, né? Eu tô achando que ele falou, eu sou sempre o último. Ele está lá no fundo, né? Não estou escutando ele direito. Bom, mas numa maratona, né? Muitas vezes os corredores, quando olham ali, eles falam assim, mas tá bom, se eu chegar, se eu cruzar a reta final, tá ótimo, né? E tem muito cristão que é assim. Se eu cruzar a reta final, o importante é que eu sou salvo, o importante é que eu vou chegar lá na reta final, o importante é que a coroa já está garantida, o prêmio já está garantido, mas não se esforça, não corre, né? Não se projeta, não usa toda a energia. E o que Paulo está falando aqui é: persigo o alvo como um caçador persegue a caça, usando todo o meu empenho, toda a minha energia, né? Toda a minha disposição. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos buscando essa santificação com a mesma força que nós buscamos as bênçãos de Deus para a nossa vida? É uma figura tensa, né? Quando a gente olha aqui, é uma alma inclinada para frente, esticada, correndo. Deus aqui, ele está trazendo uma mensagem para a igreja. A palavra que descreve Saulo arrastando cristãos para a prisão e Paulo correndo rumo a Cristo. O problema dessa palavra nunca foi a intensidade, nunca foi a energia, nunca foi o motor, mas o problema só foi o alvo. Era o alvo. Paulo era muito intenso naquilo que ele fazia. E Deus, quando chega e muda a vida de Paulo na estrada de Damasco, ele não disse para Paulo: agora eu vou te acalmar, agora eu vou baixar sua temperatura, né? Agora eu vou fazer de você um homem mais morno, mais equilibrado, mais tranquilo, né? Não, ele pegou o mesmo Paulo, com o mesmo motor, com a mesma obsessão, o mesmo zelo incansável em tudo o que ele fazia, né? E fazia Paulo, às vezes, perder o sono, né? Pensando em caçar cristãos. Agora ele trocou esse alvo, né? Ele trocou o destino agora. O motor era o mesmo. O caçador continuou sendo caçador, só que agora ele caçava outra coisa. Agora ele caçava a presença de Deus. Agora ele caçava santificação. Agora ele caçava intimidade com Deus. Isso muda tudo. Muda tudo, meus irmãos. Porque tem uma espiritualidade um pouco doente por aí, né? Que trata a intensidade, às vezes, como pecado, né? Você já deve ter ouvido de alguma pessoa, principalmente aquele cristão que é apaixonado com Cristo, né? Você já deve ter ouvido, às vezes, você é obsessivo demais, você é intenso demais, você é fanático, você é exagerado demais, você precisa se acalmar mais espiritualmente. E a pessoa vai aprendendo cedo a tratar o próprio ímpeto, que é natural, que é oriundo da personalidade daquela pessoa, e ela trata aquilo ali como um defeito de fábrica, que precisa de ser sedado, anestesiado, né? Colocado ali numa gaveta para você tirar a hora que precisar.
Não é assim, queridos. Deus usa cada pessoa e ele respeita a sua personalidade. Ele respeita a sua forma de viver, de agir, seja ela com intensidade, seja com moderação. O texto diz o oposto, ele não diz para se acalmar. Ele é uma prova de que Deus não quer desligar o seu motor. Pelo contrário, ele quer colocar a pódium, né? Aditivada, para você ir mais adiante. Ele quer trocar a placa de destino que está na sua frente, que está pendurada na sua frente. Pense na sua própria vida, nessa manhã, por um instante. Você já reparou que todo mundo persegue alguma coisa nesse mundo? O tempo inteiro. E isso é no piloto automático, tá? Eu não estou falando de perseguir assim conscientemente, é no piloto automático, né? Tem gente que sem querer, sem perceber, persegue a aprovação das pessoas. Vive controlada ali pela opinião alheia das outras pessoas, né? Como uma marionete ali sendo puxada ali por aqueles fios, né, invisíveis, não importa, né? Eu quero agradar, eu quero ter a aprovação das pessoas. Está perseguindo a aprovação, né? Tem pessoas que perseguem dinheiro, né? E medem o próprio valor delas pelo saldo que ela tem na conta corrente. Se eu tenho muito, é porque eu sou tal, eu estou valendo alguma coisa, né? Se eu tenho pouco, não estou com nada, estou precisando de melhorar alguma coisa aqui, né? E a perseguição daquela pessoa é ter uma conta bancária rechonchuda, né? Tem pessoas que perseguem a aparência, o bem-estar, né? Uma vida ali editada nas redes sociais. Vai postar uma foto ali, tira uma verruguinha, né? Essa não ficou legal. A luz não combinou aqui com o lado do meu rosto. Não, esse meu lado é melhor do que esse lado de cá. Eu vou pedir aqui para trocar. Hoje tem IA, né? O pessoal fala assim, usa IA, troca ali a foto, o lado, né? É muito fácil de mexer nisso. Existem pessoas que perseguem apenas as notificações no celular, né? O próximo like, o próximo estímulo, e nunca perguntam para onde que essa caçada está indo. Né? É tudo automático, está tudo ali no automático. Esse dioco, essa perseguição, já existe dentro de cada um de nós. Isso é natural do ser humano. Todo mundo está perseguindo alguma coisa. O problema é o que você está perseguindo. Isso já está ligado em nós. Isso já corre o dia inteiro. Né? O dia inteiro você está atrás de alguma coisa sem pedir licença, sem perguntar se você concorda. Está dentro de você. E a pergunta que Paulo nos ensina a fazer é: como eu diminuo o meu impulso? Não. Né? A pergunta que ele está nos ensinando a fazer é: para onde o meu impulso está me apontando? São perguntas completamente diferentes. E a segunda, ela é muito mais honesta, infinitamente mais honesta que a primeira. Né? Quase ninguém para fazer o que Paulo fez. Parar, olhar para a sua própria caçada e decidir conscientemente diante de Deus qual seria o escopus, qual seria o propósito dessa caçada, qual que é a marca fixa no final da pista. Nessa manhã eu queria deixar para você duas práticas para você direcionar corretamente ali o seu alvo. Né? Duas práticas concretas tiradas diretamente do texto. A
para você aplicar durante essa semana. A primeira é nomear o alvo. O corredor grego, ele só conseguia correr daquele jeito, com o corpo inteiro projetado para frente, olhando para a marca visível no fim ali da pista. E ela era fixa e ela era inegociável, né? E ele não corria para os lados, como eu disse, ele não tentava adivinhar onde que ficava a chegada, ele sabia exatamente onde que era a chegada. E eu pergunto para você, nessa manhã, qual é o seu propósito? Qual é o seu escopus? Qual é o alvo declarado na sua vida este ano? Não vale, quero pagar isso, quero adquirir isso. Não vale coisas materiais. Qual o seu alvo espiritual esse ano? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe o tanto que você precisa de crescer durante esse ano? Você sabe o que você precisa de fazer para o reino esse ano? Se você consegue descrever isso com uma frase, ótimo. Se não, é bem provável que você esteja correndo, gastando energia, suando, cansando, sem chegar a lugar nenhum. Corrida sem alvo declarado não é liberdade. Tem gente que pensa, liberdade, né? É igual cavalo, né? Vai correndo, liberdade, corre a qualquer lugar, campo aberto, né? Ele não tem um alvo fixo. Mas corrida sem alvo não é liberdade. Não é esse tipo de liberdade. É só agitação disfarçada, né, de propósito. E eu te recomendo, hoje ainda, né, para que ainda hoje, na parte da tarde, você pegue um papel e escreva uma frase. O que eu estou perseguindo? E depois, faça-se a si mesmo uma pergunta desconfortável. O que eu estou perseguindo? A minha rotina? A minha agenda? O meu tempo? Tudo isso está correndo, de fato, naquela direção? Você tem um alvo bonito escrito no papel e uma vida inteira, às vezes, correndo para outro lugar. Você precisa de alinhar tudo isso. Primeira coisa é identificar. Para onde você está correndo? É identificar o alvo. É o que o corredor fazia. Não adianta você correr, correr e não saber para onde você quer chegar, né? Você tem que saber onde está a linha de chegada. E a segunda, que está lá no versículo 13, anterior a esse, é esquecer o que ficou para trás. E aqui, igreja, a gente precisa ser bastante cuidadoso, porque Paulo esquece duas coisas, não uma, tá? Ele esquece duas coisas que ele citou aqui nos textos anteriores. Ele esquece o currículo dele, as credenciais de fariseu, a tribo de Benjamim, a circuncisão ao 8º dia, né? Todas as credenciais de um fariseu. Ele esquece tudo isso, mas ele não esquece a culpa. Os anos que ele foi perseguidor, os cristãos que ele arrastou para a prisão, o sangue que ele ajudou a derramar, isso ele não esquece. As duas coisas ficaram no mesmo lugar. O currículo ficou lá atrás, né? A culpa ficou lá atrás. Ele lembra, mas aquilo passa a não doer mais, né? Ficou lá atrás. Porque agora ele está correndo como alguém que olha por cima do ombro, né? Ele está correndo não mais para admirar as medalhas antigas que ele ganhou, os prêmios que ele ganhou. Ele não está ali mais revivendo as falhas antigas, né? Porque se o corredor faz isso, se ele olha para os lados, se ele olha para trás, ele perde velocidade. E Paulo não tinha tempo para perder
com isso mais. Ele não podia sair da raia ali de corrida. O orgulho do passado, a culpa do passado, são pesos diferentes, mas são dois pesos que puxam para trás. E um corredor não pode fazer isso, ele tem que lançar o corpo para frente. Se ele tiver peso puxando ele para trás, como que faz? Não tem como, né? Então eu queria te deixar um teste também simples para você nessa manhã. Durante essa semana, observe para onde que vai a sua primeira hora do dia. Observe também para onde a sua mente escorrega sozinha quando você está descansando, quando você está em repouso, esperando um sinal fechar, né? Deitado na cama antes de dormir. Para onde que a sua mente te leva? Para onde que a sua mente escorrega? Né? Muitos vão dizer para a tela do celular. A resposta revela a caçada. Para onde você está caçando? A resposta revela o curso da sua vida agora. Aquele curso que ninguém decidiu formalmente, mas que está dentro de você. Aquele curso que organiza o seu dia inteiro por baixo dos panos, sem você perceber. E aí, irmãos, se você faz esse teste, esses dois testes, você vai se surpreender se você o fizer com honestidade, com sinceridade. Deus não pediu para que Paulo amputasse ali o seu impulso. Ele pediu para que ele apontasse o seu impulso para outro lugar. E é o que você tem que fazer. Redirecionar a sua vida, redirecionar os seus esforços. A oração de quem descobre, né? Às vezes isso é oração de quem às vezes pensa que é obsessivo, intenso, exagerado, competitivo, né? E às vezes você, quando você descobre isso, você pega e ora e fala: Deus, eu preciso parar um pouco. Me faça mais lento, mais frio, mais morno. Me faça ir mais devagar. As coisas já estão tão corridas, a vida já está tão corrida, tudo passa tão rápido. Nós já estamos no meio do ano, outro dia a gente já estava na virada do ano, já estamos caminhando para o final do ano. Tudo está muito rápido, eu acordo quando eu vejo, já está na hora de dormir. Já estou escovando os dentes para dormir. Me faça mais lento, mais devagar. Mas Deus não quer te fazer mais lento. Ele só quer te redirecionar para o alvo perfeito. Amém? O zelo de Paulo, que um dia devastou igrejas, como ele mesmo disse aqui no texto, quando redirecionado, sabe o que aconteceu? Plantou igrejas para a Europa toda. Foi o mesmo motor que Paulo tinha, mas o alvo foi outro. O alvo foi trocado. E o verbo continua no presente, lembra? Sigo perseguindo. Porque ninguém aqui, nem eu, nem você, consegue cruzar a linha de chegada antes da hora. Ninguém. Nós não chegamos, nós corremos, mas nós temos uma hora certa para cruzar a linha de chegada. E essa hora, só o Senhor sabe. Quando vai ser essa hora? Todos nós ainda estamos correndo. E essa pergunta é: nunca se você persegue alguma coisa, isso você já persegue. Isso não está em discussão. A pergunta para você nessa manhã é: o que você persegue? Alguma coisa você persegue. Talvez você tenha vivido anos correndo atrás das coisas erradas. Talvez o seu escopo, né, a sua linha de chegada estivesse errada. E sem que você percebesse, né, você estava apontando para aprovação, para dinheiro, para aparência, para estar bem.
para uma dor antiga, né, que te reencontra todos os dias, sem nem mesmo você saber por quê. Mas Deus não está aqui para desligar sua energia, a sua intensidade, irmãos. Ele está para te perguntar como Paulo, quando Saulo na estrada pergunta, né? E aí Jesus diz para ele: "Por que me persegues? Por que que você persegue isso?" Talvez nessa manhã você seja como Saulo. Talvez Jesus está te fazendo cair ao chão e está te perguntando: o que que você persegue? O que que você está perseguindo? Né? Para você mudar ali de direção, oferecer a você o que ele ofereceu a Paulo, um novo escopo, um novo propósito, uma nova marca fixa no fim da linha. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse caçador que devastava a igreja se levantou daquela estrada como um homem diferente, um homem que não parou de correr, porque ele descobriu definitivamente para onde correr. Ele só corria para o lugar errado. E o convite nessa manhã que eu quero fazer para você é esse: que você se levante do seu lugar, esticado como um corredor grego, com o corpo todo projetado para frente, e diga ao Senhor: eu ainda não cheguei, eu ainda não sou perfeito, mas prossigo para o alvo, persigo o alvo. Eu sei que eu não sou perfeito, Deus. Eu sei que eu tenho imperfeições, eu sei que eu ainda peco, mas eu estou perseguindo essa santificação. Muda o meu coração dia após dia, para que eu possa cada dia mais me aperfeiçoar nessa santificação, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra nessa manhã, que teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar trabalhando essa palavra, ó Deus, como semente jogada em terra fértil, Pai. Que ela possa germinar assento por um, ó Pai. Que cada um nessa manhã possa aprender a redirecionar, ó Pai, a sua vida, a sua energia, o seu ímpeto para o alvo da soberana vocação de Cristo Jesus. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia correr, ó Deus, com a mesma intensidade, com a mesma energia, que nós corremos atrás de coisas materiais, que nós corremos atrás das tuas bênçãos, ó Deus, que nós possamos correr, ó Pai, para diante do teu trono, ó Pai, nos colocarmos, ó Pai, prostrados aos teus pés, ó Pai. Possamos, ó Deus, prosseguir nessa santificação, ó Deus, com os olhos fixos no alvo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.